As responsabilidades sobre a tragédia envolvendo as mortes das crianças e jovens no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, podem abranger, além do clube, agentes públicos. Esta é a avaliação de especialistas ouvidos pela Jovem Pan. O local tinha várias irregularidades, a começar por não possuir alvará de funcionamento da prefeitura e nem o documento de autorização do Corpo de Bombeiros. Os peritos que investigam as causas do incêndio que matou 10 atletas apuram se havia poliuretano, material inflamável de alta combustão, nas estruturas dos contêineres. O poliuretano é a substância usada na Boate Kiss que pegou fogo em 2013, deixando 242 pessoas mortas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando em chamas, provoca uma fumaça e carrega gases tóxicos. O criminalista e professor do IDP, Conrado Gontijo, indica que a Prefeitura do Rio de Janeiro corre o risco de ser responsabilizada na Justiça se comprovada negligência. A Prefeitura responsável e a quem a lei atribui o poder de fiscalizar, eventualmente poderá ser responsabilizada se constatar que houve falha nesse seu dever, nessa sua obrigação de realizar a fiscalização. Nos laudos que estavam disponíveis para a Prefeitura deveria funcionar um estacionamento, mas na verdade o que havia ali era verdadeiramente um alojamento no qual esse grave acontecimento se consumou. Então, no que diz respeito à Prefeitura, é sim possível que haja responsabilização de agentes públicos, principalmente se observar que houve atuação negligente por parte daqueles que tinham o dever de fiscalizar e, eventualmente, não o fizeram da maneira devida. O que parece ser unanimidade é que o Clube de Regatas Flamengo tem responsabilidade direta no caso. Para Luiz Fernando Prudente do Amaral, professor de Direito da FAAP, a Prefeitura do Rio de Janeiro deve aprimorar a fiscalização. A responsabilidade do Flamengo, me parece, é inequívoca em relação à família das vítimas, no campo da responsabilidade civil, portanto, naquele que implica o pagamento de indenização. Quanto à Prefeitura, ela impôs ali alguns autos de infração, pelo que se tem aí na mídia, nas notícias, e eventualmente se omitiu por não ter agido de uma maneira mais severa, eventualmente lacrando, interditando aquele estabelecimento do Flamengo que foi tantas vezes autuado pela inadequação, né, e não tinha a licença de funcionamento. Então talvez aí a Prefeitura do município do Rio de Janeiro precisasse melhorar a qualidade da fiscalização. Em um pronunciamento sem direito a perguntas de jornalistas, o CEO do Flamengo disse que as multas e alvarás não têm nada a ver com o acidente. Reinaldo Belotti falou que o alojamento onde os jogadores da base estavam não era um puxadinho. O CT, suas licenças, seus alvarás, suas multas. Na realidade, isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizada. Estamos trabalhando arduamente nisso, com o Corpo de Bombeiros. Então, o que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando de um puxadinho, nós estamos falando de um alojamento. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol se pronunciou sobre o caso, destacando que a entidade cumpre rigorosamente suas atribuições e esclarece que o certificado de clube formador concedido ao Flamengo é um documento de âmbito esportivo e não substitui a fiscalização do poder público. Bom, aí, como sempre, depois de uma tragédia, vem o jogo de empurra. É Flamengo, é a prefeitura, quem é responsável, né, professor? E as vítimas, né? Isso se repete, como nós apresentamos aqui uma pequena lista de tragédias recentes no Brasil e que ninguém acabou sendo punido. Então você tem... É o que vai ocorrer também em Brumadinho. Perceba que Brumadinho tá ocupando cada vez menos espaço no noticiário. A culpa não é do noticiário. A culpa é da não ação das autoridades, que não vão pôr a culpa na imprensa. A culpa não é da imprensa. A imprensa não tem nenhum poder de fato de investigar, de mandar prender, de julgar, de condenar.
Isso não é o papel da imprensa. É que no Brasil a imprensa virou uma espécie de ouvidor do povo brasileiro, porque os 3 poderes não funcionam. Então a questão de Brumadinho, gravíssima, né? E a tragédia no meio ambiente, que agora as notícias já não são, porque evidentemente entre os desaparecidos não há mais sobreviventes, tendo em vista tudo o que nós já falamos nesses dias, né? Desde o dia 25 de janeiro, a questão agora é a lama descende destruindo todo o rio Paraupeba até onde vai, né? E todo o meio ambiente do entorno do rio. Alguém vai ser punido? Daqui a pouco o presidente da Vale vai aparecer como bonzinho. Vão falar assim, pô, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Bem, no fundo até o Adolf Hitler era bom. Ele era vegetariano, gostava de cachorro, foi até o final da vida com a Blonde, matou a Blonde um pouco antes de suicidar. Então todo mundo é bom, né? É velha história, o sujeito comete um crime dessas proporções a Vale e nada acontece. Porque vocês estão percebendo que o governador de Minas, o incapaz, Romeu Zema, secretário do Meio Ambiente, nós estamos tentando falar com o secretário do Meio Ambiente de Minas, e não tem jeito, ele não fala. Não fala porque tem culpa no cartório, né? E a Vale só falta nota, né? Agora quer comprar as vidas, né? Como se vida tivesse preço. E assim vai. No episódio do Flamengo é inacreditável. É inacreditável. Era uma área que era estacionamento, o número de multas, 30 que tomaram. Não tomaram. O ar-condicionado não tem disjuntor. Isso é uma coisa assim inacreditável. Quando você olha o container, tinha uma porta, quer dizer, os que estavam próximos conseguiram se salvar, né? Mas os que estavam nos quartos mais distantes, não. As janelas com grade, quem é colocar grade nas janelas? Qual a razão? Né? E por aí vai. Mas ia ser desativado daqui a alguns dias. Nada, alguém tem de ser punido. Não é possível que tudo isso ocorra e passa elas por elas. E assim vai. A grande questão é que nós temos no Brasil uma cultura da impunidade. Nós sempre buscamos uma justificativa por injustificável. É essa que é a questão. É um justificável, o injustificável no Brasil vira justificável. A pessoa arruma um jeito. E a gente acha que isso é legal, esse jeitinho em relação a tragédias. E o que acontece? Em Mariana foram 19 mortos, serão mais de 300 em Brumadinho. Qual é a próxima? Vai ser em Congonhas? Ou vai ser, para ficar no caso do estado de Minas Gerais, né? Como é que isso vai ser? E vai passando o tempo e não se resolve. O caso do episódio, o triste episódio do Flamengo é uma coisa assim inacreditável. Agora tem de mudar se nós também mudarmos, pararmos com deixar de negócio de passar a mão na cabeça tal, e não enfrentarmos os problemas que o Brasil tem, né?